Viu? Não estou esquecendo mais. Então, a partir de agora, meus amores, nossa aula está sendo gravada, tá? Não abre sua câmera, a tia já explicou, né, por que não pode. E o microfone você abre quando você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, tá bom? Então, eu vou começar aqui compartilhando nosso conteúdo. Se você ainda não abriu sua apostila, abre, né? História, página 16. Então, História, página 16. Já vai começar aqui. Então, ó, pelo nosso cronograma de hoje, nós vamos fazer a leitura das páginas 16 e 17. Aí eu vou explicar, né, para vocês como que foi. E nós vamos fazer juntos a página 18. Hoje a gente só vai utilizar a apostila, tá? Não vamos utilizar o caderno de atividades, não. Hoje a gente só vai trabalhar com a apostila. Então, vamos lá. Na página 16, tem coleguinha que ainda está entrando. Boa tarde para os que estão entrando. Vamos abrindo a apostila na página 16, tá? De história. E aí, lá na página 16, nós temos... Ai, meu Deus, o que eu fiz? Aí, lá na página 16, nós temos um texto aí, né? Que fala sobre a chegada dos imigrantes europeus. E foi o assunto que a gente iniciou ontem em geografia, né? Como eu falei, são assuntos muito parecidos, né? Tanto geografia como história. A gente está tratando da chegada dos imigrantes, né? E aí a gente vai falar mais um pouquinho hoje com outro olhar, né? O olhar histórico hoje. Então, vamos lá. Tem alguém do quarto ano C que gostaria de começar lendo pra gente? Alanis. Alanis, pode começar então, Alanis. Você estudou que pessoas de diferentes lugares do mundo e por diversos motivos vieram para o Brasil. Isso. Ai, meu Deus, de novo eu passei um Posso negócio. continuar? Quem foi a outra coleguinha que falou que queria ler do quarto C? Teve uma outra coleguinha que falou eu também. Beatriz. Foi a Beatriz? Emanuele, tia. Foi a Emanuele? Então pode ler, Emanuele, esse próximo parágrafo aqui. Emanuele tá aí ainda? Entre o fim do século XIX e o início do século XX, pessoas de vários países foram incentivadas a vir trabalhar no Brasil. Naquela época, eram divulgadas propagandas que prometiam terras e uma vida próspera para esses trabalhadores. Isso, lembra que eu falei ontem com vocês, lá em geografia, que o Brasil fazia maior propaganda, né? Haviam propagandas espalhadas pelo mundo todo. Em diversos países haviam propagandas falando bem do Brasil, né? Venham para o Brasil. Ai, deixa eu ligar a luminária, que acho que fica melhor. Venham para o Brasil, né? Aqui vocês vão conseguir emprego, aqui vocês vão conseguir ter um pedaço de terra, vocês vão ter casa, a vida vai melhorar. E aí as pessoas ficavam, né, bradas e ficavam mesmo com muita vontade de vir para o Brasil, né? Para saber que terra é essa, né? Que país é esse que está em construção, que está se desenvolvendo, né? E aí as pessoas, nessa vontade de melhorar de vida, acabam entrando nos navios e vindo para cá, tá? E, pessoal, continuando então... Já posso ler o próximo parágrafo? Murilo, pode ler, Murilo. Você imagina os motivos que faziam essas pessoas saírem do seu país de origem para buscar uma vida melhor em outro lugar tão diferente? Pois é, hoje, vocês conseguem imaginar o que faz uma pessoa, né? Vamos pensar naquela época. O que fazia uma pessoa sair da Itália e vir aqui para o Brasil? Ou sair da Alemanha e vir aqui para o Brasil? Né? O que fazia? Porque hoje em dia é o contrário, né, gente? A gente sabe que hoje em dia muitos brasileiros saem do Brasil para ir morar fora, né? Vão para Portugal, vão para Itália, alguns vão aqui, né, para os Estados Unidos, para o Canadá. Por que naquela época isso aconteceu o inverso?
pessoas, né, desses países vieram para cá. O que faziam essas pessoas abandonarem suas casas, né, sua vida lá nesses países e vir para o Brasil? Então, o que estava acontecendo? Muitos desses países, pessoal, estavam passando por dificuldades, né? Muitos desses países estavam em guerras. Então, faziam com que as pessoas estivessem meio com esperança, né? Meu país está em guerra, minha família está passando fome, está faltando alimento. E aí, de repente, surge uma esperança de um novo país, de uma nova vida. E isso fazia com que as pessoas arriscassem tudo, né? Atravessando o Atlântico, né? Vindo lá da Europa, aqui para o Brasil. Beleza? Tem mais alguém do quarto ano B que queira ler esse último parágrafo aqui? Tia Roberta. Roberta. Em muitos casos, as razões estavam relacionadas ao crescimento da população, ao desemprego, a conflitos internos. O Brasil recebeu muitos imigrantes no período, entre eles italianos, Ucranianos e poloneses. polônia. Isso, a gente viu ontem, né? Lembra? Eu mostrei para vocês que foram vários povos que vieram para cá. E ontem eu falei muito da Europa, mas eu acabei falando japoneses no meio, né, gente? Só lembrando que o Japão não fica na Europa, tá? Mas aí não vieram só europeus, vieram gente de todas as partes do mundo. Vieram pessoas da África, da Ásia, né? Então, ontem eu falei muito da Europa, hoje a gente está falando novamente de europeus, mas vieram pessoas de todos os lugares do mundo. Beleza? Continuando aí, então, na página 16 ainda, nós temos a continuação do nosso texto. E aí, alguém do quarto ano A, alguém que queira muito participar, que não participou ainda, tem alguém? Ô, tia, posso participar? João Paulo Freitas. Quem? João Paulo. Mas você é do... Você é de qual série, João Paulo? Do quarto B. Do quarto B? Então, eu vou deixar você ler. Pode ler o primeiro, depois eu vou pro quarto ano A de novo. Ok. Muitos imigrantes tinham a intenção de voltar para o país de origem, depois de Enriquecer. ou conquistar melhores oportunidades para a família. Entretanto, o que recebiam dinheiro pelos trabalhos no Brasil não era esperado. Por isso, diversos imigrantes permaneceram definitivamente no país. Isso. O que aconteceu, pessoal? Muitas dessas pessoas, quando vieram aqui para o Brasil, vieram na esperança de ganhar dinheiro, né? E depois voltar para o seu país de origem. Não é isso que alguns brasileiros fazem hoje? Vão para os Estados Unidos, trabalha, ganha dinheiro, depois volta para o Brasil. Naquela época, esses europeus que vinham para cá, vinham com a intenção de trabalhar, ganhar muito dinheiro e depois voltar para o país de origem. Só que quando chegou aqui no Brasil, não era nada daquilo que eles faziam propaganda. Na propaganda dizia que quando chegasse aqui, todo mundo ia ter emprego, todo mundo ia ter um bom salário, todo mundo ia ter um pedaço de terra. Só que quando chegou aqui, as coisas eram muito diferentes. Muito diferentes. Eles tinham que trabalhar muito pesado e o salário, era muito pouco. Mal dava para eles se sustentarem. E aí, o que aconteceu? Muitos não conseguiram mais voltar para o seu país de origem. A maioria teve que ficar aqui no Brasil. É por isso que hoje nós temos muitos, né, descendentes desses povos que vieram para cá. Vieram, não conseguiram voltar, tiveram que continuar aqui e aqui, né, constituíram família e foram vivendo a vida, tá?
Agora sim, vamos pro quarto ano A. A Esther pediu para ler. Esther, pode ler então. Tia, bota lá o próximo. Ana Júlia. Ana Júlia, pode? Cadê a Estherzinha? Com o fim da escravização africana, aumentou-se o número de propagandas incentivando a vinda de mão de obra europeia. Muito bem. Ana Júlia? Tia, da Ana Júlia, posso ler? Sim. As viagens desses imigrantes, em sua maioria, eram custeadas pelos fazendeiros. Quando chegavam às terras onde iriam trabalhar, os imigrantes deveriam pagar a passagem da Europa ao Brasil e também pelas acomodações, pelas roupas e pelos alimentos que recebiam. Olha só, então, o que acontecia, pessoal? Muito injusto, né? O que esse parágrafo aí que a Ana Júlia leu tá falando pra gente? Os fazendeiros daqui do Brasil, né, que viviam aqui no Brasil naquela época, falavam o seguinte: olha, vou dar um exemplo. Vocês italianos podem vir para cá para o Brasil que eu vou garantir a passagem de vocês, vou pagar tudo. Vou pagar a passagem, vou pagar a alimentação, vou pagar tudo para vocês. Vocês podem vir tranquilos. Beleza. Eles iam lá, entravam no navio e vinham. Quando chegava aqui, o que esse fazendeiro fazia? Ele cobrava tudo isso que ele havia pagado para os italianos, ele cobrava de volta. Ó, lembra da viagem que vocês fizeram? Pois é, vocês têm que me pagar. Lembra da comida? Pois é, vocês vão ter que me pagar. Só que aquilo, né? Os italianos haviam acabado de chegar, mal tinham começado a trabalhar. Como é que eles iam pagar essa dívida que eles nem sabiam que eles tinham? E aí, o que acontecia? Eles acabavam tendo que trabalhar dobrado para conseguir pagar essa dívida, né? Que eles adquiriram durante a viagem. Então, pensa bem, né? Como que as pessoas, desde, né, de muito tempo, tentam se dar bem, né, em cima de outras pessoas. Como que esse tipo de situação já acontecia, né, lá atrás. Vamos lá, Ana Luísa, pode ler esse último parágrafo aí. Ao migrar, as pessoas levam consigo a sua cultura, modos de falar, de viver. Foi o que ocorreu com muitos imigrantes que chegaram ao Brasil. Exatamente, foi o que a tia falou ontem. Cada povo desse que veio aqui para o Brasil trouxe consigo sua cultura, seu modo de falar, né? Porque eles chegaram aqui, eles não chegaram já sabendo falar o português aqui do Brasil. Eles chegaram falando a sua língua, né? Italiano, alemão, francês, holandês. Chegando aqui no Brasil, eles tiveram que aprender a nossa língua e nós também tivemos que aprender um pouquinho da deles, né? Para a gente poder se comunicar. Porque vocês imaginem você conversar com um francês sem saber nada de francês. Ou ele sem saber nada de português. Impossível a comunicação, né? Então, essa troca fez com que hoje nós, povo brasileiro, tivéssemos essa mistura tão rica que tem o nosso país. Por isso que ontem eu falei, né? Que apesar de nós todos sermos brasileiros, cada cantinho do Brasil tem o seu modo de falar, o seu modo de vestir, tem a sua culinária própria, né? Igual a gente tem costume de falar que lá em Minas o povo gosta de pão de queijo, aqui no Espírito Santo o povo gosta de muqueca, né? Lá no Sul o povo come churrasco. São jeitos, né, que a gente fala, brincando, lógico, que vai muito além disso, mas é um modo de dizer que cada cantinho do Brasil tem a sua identidade própria. E é justamente por isso, por causa da influência que esses imigrantes tiveram na nossa construção. Beleza? Eu trouxe aqui. Oi, amor. Podem grifar esse último parágrafo que a Luísa deu. Fala, Jonathan. Quando eu crescer, eu quero ir lá para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos? É. Você sabe um lugar que eu tenho um pouco de vontade de conhecer? Eu tenho vontade... Eu quero morar lá. E eu quero conhecer a Itália. Eu também. Morro de vontade de conhecer a Itália. Você sabe que... Quando eu crescer, eu vou morar em Londres. Eu Gente, quero que morar nos chique! Estados Unidos. Eu quero morar nos Estados Unidos porque eu quero neve. Eu quero neve. Ah, essa que é neve? Você sabe um lugar que eu
não tenho muita vontade de conhecer é os Estados Unidos. Não tenho muita vontade de conhecer, não. Mas você ia ver como neva. Eu quero conhecer Inglaterra. Aqui, ó. Aqui Inglaterra, né? até de tarde, que lá só anoitece, começa a anoitecer só às 9 da tarde. Só às 9 da tarde que 9 da anoitece. noite. 9 da noite, né? 9 da Eu quero lá em Inglaterra. Pois é, Inglaterra, Itália, são lugares que eu tenho vontade de conhecer. Vou lá dar um beijinho na mão. Você podia ver como neva lá. Podia ver como neva lá. Oi. Eu quero ir pro Japão. O Japão, Tarsila, que legal. Pois é, Japão também, né? O Japão é interessante para conhecer. Tem uma cultura bem interessante. Fala, Mas Maria. nas Minas não tá ninguém interessado. Ô, tia, Oi. Quando eu crescer, eu quero conhecer o Japão os dá Estados muito Unidos e o Japão. No Japão tem muito terremoto, né? de tsunami. Acho que a gente já esqueceu de uma coisa que tá acontecendo. Não tem? O quê, Porque Pedro? tem coronavírus. A gente tá falando que a gente vai, mas a gente esqueceu do corona. Ah, mas é depois que acabar essa pandemia. Mas se não Pandemia, acabar, Eu não saio de casa. aqui, Ah, eu não vou sair. Eu quero ir Quando eu crescer, eu esse quero ano, mas eu conhecer não a vou. França. Alane, você vai pra França? Que chique. Olha, os melhores perfumes Eu quero conhecer. são os tia. franceses, viu? Os melhores perfumes são os franceses. Leva junto. Eu queria conhecer a Itália e a Grécia. A Grécia, nossa, a Grécia. pra Espanha. Quando eu A crescer, Grécia é eu chique, vou hein? para os Estados Unidos e o Japão. Tia, Legal, muito chique. Pô, a Grécia é bonita. As praias da Grécia, gente, espetáculo, não parece nem que é de verdade. De tão lindas. Vamos lá, então. Já grifaram aí? Continua. Eu fiz um resumo, né? Mais ou menos assim, só para vocês entenderem. Então, deixa que eu leio. Porque senão é... Pô, aliás, Jonathan, você quer ler, Jonathan? Quero. Lê aí pra gente, então. A migração no Brasil tem três momentos. Na prática, começou em 1530, com a chegada dos portugueses, que tinham o objetivo de colonizar, ou seja, ocupar. Oficialmente, a imigração só pode ter considerado da independência do Brasil, em 1822. Até então, as leis proibiram a entrada de estrangeiros no país. Isso, então, oficialmente, né, a imigração só começou, né, a partir de 1822, porque antes disso, as leis brasileiras não permitiam a entrada de estrangeiros. Por quê, né? Por que será? Tinham medo, né, disputa de território, essas coisas. Então, até 1822, não era permitida a entrada de estrangeiros aqui no Brasil. Só a partir, então, da independência do Brasil, né, de Portugal, quando o Brasil deixa de ser uma colônia de Portugal, é que liberam, né, a entrada de estrangeiros e aí começam a vir os estrangeiros, imigrantes, né? Vamos lá. Alguém quer ler esse parágrafozinho aqui? Todo mundo, acho que eu já... Alguém que não leu ainda, que gostaria... Tia. Estela, pode ler, Estela. Foi Estela que falou? Estela? Em 1804 chegaram os primeiros alemães. Depois vieram os italianos. A grande memória veio para trabalhar nas lavouras de café em São Paulo. Alguns foram para o Paraná em condições melhores, já recebendo terras para colonizar entre os anos de 1887 e a 1900. Só o estado de São Paulo recebeu quase 1 milhão de imigrantes italianos. Então vejam só, né? A maioria dos imigrantes que vieram aqui para o Brasil foi de imigrantes italianos. Então só nesse período aí de 1887 a 1900 foi quase 1 milhão de italianos, né, que vieram aqui para o Brasil.
É muita gente, né? Procurando melhorar de vida, né? Vamos lá na página 17 agora. Aí lá na página 17 a gente tem uma imagem aí de uma casinha, né? Uma casinha simples, bonitinha até, né? E aí diz o seguinte, a arquitetura, por exemplo, né, é uma das expressões da cultura dos imigrantes, pois demonstra como construíam suas moradias de acordo com o conhecimento no local de origem. Então, essa casa aqui, ó, é uma casa construída por poloneses. Então, eles fizeram a casa aqui no Brasil de acordo com as casas que eles tinham lá na Polônia, né? Então, eles fizeram bem parecido. Outras características da maneira de construir na Polônia, Holanda, Ucrânia, Itália e Alemanha foram incorporadas a algumas casas no sul do Brasil. Então, quem já teve a oportunidade de conhecer o sul do país, né, o Rio Grande do Sul, lá a arquitetura do local, né, tem muita influência holandesa e alemã. As casas lá no Rio Grande do Sul, né, as igrejas, as construções, né, tem muita influência alemã e holandesa. Então, quem já teve, eu nunca fui, mas quem já teve a oportunidade de ir para o sul do país, pode reparar que as construções lá são diferentes dessas que a gente está acostumado a ver aqui em Cariacica. Bem diferente. Então, vamos lá. Aí temos mais imagens na página 17 ainda. Aí eu chamei a atenção aqui para vocês, eu coloquei uma mãozinha para vocês observarem essas construções. Estão vendo? Olha que bonitinhas. Estão vendo? Das casinhas, ó. Diferentes, né? O nome dessas construções a gente chama de lambrequim. Que nome, né? Lambrequim. É um tipo de enfeite de madeira de diferentes estilos, colocado na parte de fora dos telhados, né? E tem desenhos relacionados ao formato do gelo. Olha que legal. Quando tá nevando, que o gelo fica em cima do telhado das casas, quando ele começa a pingar, não ficam formando aqueles desenhos engraçados? As pessoas fizeram, então, esses lambrequins, que lembram o gelo escorrendo do telhado das casas. Legal, né, pessoal? E aí, lá no material de apoio de vocês, lá no material de apoio de história, vou ver a página aqui certinho para falar para vocês. Na página 1 do material de apoio de história, ó, página 1 do material de apoio, nós temos 2 lambrequins para vocês pintarem, enfeitarem da maneira que vocês quiserem. E aí, não é um dever de casa, tá, gente? Faz quem quiser. A tia tá dando uma sugestão, até para vocês se distraírem, né? Poder pintar, distrair um pouco. Quem quiser pintar, fazer o lambrequim, enfeitar bonitinho, na próxima aula eu deixo mostrar para todo mundo aqui, né? Vamos escolher aí os lambrequins mais bonitos. Beleza? Então, o material de apoio tá escrito aqui, ó, do material de apoio. Retire as imagens, não precisa retirar se você não quiser, você pode pintar na própria apostila, tá? Quem não quiser não precisa destacar. E aí na próxima aula a gente faz aqui uma disputa de lambrequins, vamos ver quais são os mais bonitos. Beleza? Continuando então, na página 18, nós vamos fazer juntos aí a atividade. Vamos lá, abrindo na página 18. Deixa eu abrir aqui minha apostila também. Página 18, aberta. Todo mundo abriu? Alô? Sim. Beleza. Aí, começa dizendo o seguinte, ó. Quando chegavam ao Brasil, os novos trabalhadores procuravam se juntar aos grupos vindos do mesmo país. E assim formavam comunidades de imigrantes. Essas comunidades geralmente estavam situadas perto de plantações, mercados ou estações. A atividade está logo abaixo. E a atividade diz o seguinte: nesta fotografia foi registrado o trabalho realizado por imigrantes europeus em uma fazenda
na cidade de Araraquara, no interior de São Paulo. Então, vamos observar todo mundo essa imagem aí. Olhem na apostila que fica melhor, que eu acho que a imagem aqui na tela tá meio desfocada. Mas vamos olhar na apostila. Ó, é uma plantação de café, muitos trabalhadores, né? Temos aí também o carro de boi, lembra que a tia explicou já, né? Que o carro de boi era utilizado. Beleza. Aí, após a gente fazer a análise dessa imagem, ele pede o seguinte. Vamos ver o que ele está querendo. Após ler a imagem, compare-a com a obra apresentada na página 6 e escreva 3 semelhanças que existem entre essas imagens. Vamos voltar lá na página 6, então, para a gente ver. Ele está pedindo para a gente comparar, né? Essa imagem com a imagem que tem na página 6. Vamos lá ver que imagem é essa. Olha! Achei. Achou? Essa imagem aqui, ó. É uma obra, né? O nome da obra é Cafezal. E ela é da artista Valquíria Elgueta. Então, ele está pedindo para a gente comparar essas duas imagens e escrever 3 semelhanças. Quais semelhanças vocês encontram aí, pessoal? Vamos ver se vocês estão espertos. Roberta, a plantação de café, os trabalhadores e os carros de boi. Perfeito. Alguém achou diferente? Daniel, achou diferente? Miguel? Eu acho que os trabalhos, né? Os dois lá estão fazendo os trabalhos também. Sim. Os trabalhadores... Pedro Henrique, o que você achou aí de semelhanças? O carro de boi e as Carro pessoas de colhendo boi. café. Muito bem. Pessoas colhendo café. Show. Isso aí. Então, como que fica a nossa resposta, pessoal? Ó, as duas imagens apresentam pessoas, né, trabalhando com café, trabalhadores, né, de café. Além das roupas também são parecidas, se vocês repararem, né? As roupas utilizadas são bem parecidas. Que mais? O carro de boi. Eu botei, tia, roupas. Roupas, né? O carro de boi também é uma semelhança que tanto na imagem quanto na fotografia aparece o carro de boi. E que mais? Que falaram aí? Falaram mais coisas. A plantação, né? Então, ó, plantação de café, os trabalhadores, né, de café, O espaço. as roupas utilizadas, o espaço, né? Ali tá bem parecido também. Tem umas casas. Terreno, tia. E o carro de boi. Muito bem, vocês são muito observadores, gostei. Então, ó, para quem tá com dificuldade aí de formular a resposta, a tia colocou aí para vocês poderem copiar. Então, ele tá pedindo 3 semelhanças, tá? Não precisa ser as mesmas que a tia colocou, tá bom? Se você achou outras aí, você pode colocar. Eu coloquei essas, coloquei as pessoas trabalhando, as roupas usadas e o carro de boi. Tia, eu botei 5. Botou 5? Tem bastante, né? Quando a gente para assim para poder analisar bem, a gente vê que tem bastante semelhanças, né? Entre a fotografia e a orquídea, né? Sim. E aí, podemos ir para a próxima? Sim. Tá. Pode deixar que eu espero. Podem ficar tranquilos que eu espero. A nossa próxima questão é de marcar X, hein? Você pode esperar, que eu vi que teve coleguinha que eu acho que caiu a conexão, né? Eu vi que teve coleguinha que saiu e voltou. Eu acho que é a internet, né, que deve estar dando um probleminha. Normal. Então, eu espero. Arthur de Souza. Esse Arthur de Souza é o Arthur do 4º ano A? Sou eu. Ah, é você, né, do 4º A. Você estava sumido, meu filho.
E aí, pessoal, estão fazendo as avaliações? Sim. Olha lá, hein? Ó, pessoal do quarto ano A, eu tô de olho no pessoal do quarto ano A, hein? Tem avaliação lá. Tia, pela acabar todas as avaliações de matemática, língua portuguesa e ciência. É, né? Falta 4. Eu fiz de matemática e de história acertei 7. Eu tô de olho nesse pessoal Eu do já fiz quarto ano A, 3, hein? tia. De história eu acertei. De história eu acertei 7. Tia, pra mim só falta de matemática, português e filosofia. Ah, olha lá, hein? Não fica sem fazer, pessoal. Já fiz 3 matérias. Então vamos lá. Questão de número 2. Eu fiz 5 matérias. Páginas da avaliação que eu não tô conseguindo abrir. Tia, pra mim falta 4. Podemos continuar então, pessoal, aqui na questão. Pra mim falta 2. Falta só mais 2 pra mim, tia. Que eu fiz 4 em só um dia. Nossa! Podemos continuar aqui? Pode continuar, tia. Pode Então tá bom. Obrigada, Pedro. Vamos lá, então, continuando. Na questão 2, é uma questão de marcar X, super tranquila. Diz o seguinte: sobre migração e mão de obra usada no cultivo do café. Marque um X nas alternativas corretas. Então, aquilo que não for correto, a gente não vai marcar nada. Vamos lá. Os africanos, em sua maioria, migraram para o Brasil por iniciativa própria. É verdade? Não. Não, né, gente? Não, né? A gente sabe que naquela época... Eles vieram forçados, Exatamente. tia. Muito bem, eles vieram forçados, né? Então, essa alternativa... Foi imigração forçada. Não vamos marcar, então. Segunda alternativa. Os imigrantes que vieram da Europa geralmente não se separavam da família ao chegar aqui no Brasil. Aí, Não. será que é verdadeira? Eu acho que não é verdadeiro, não. É verdadeira, eles não se Sim, separavam, tia. né? Quando chegavam aqui no Brasil, eles procuravam ficar juntos, né? E além ainda, eles procuravam pessoas que eram do mesmo país que eles para poder ficar juntos. Então é verdadeira. Depois, terceira alternativa. Os imigrantes receberam incentivos para vir para o Brasil. Acho que sim, tia. Verdadeiro, né? Propaganda, tia. Lembra? Exatamente. Lembra que eu falei? Propagandas. Exatamente. Programa de televisão, as propagandas de televisão são fáceis também. Isso. Lembra que a tia falou das propagandas, né? O governo brasileiro fazia propagandas, né, para poder fazer o quê? Atrair as pessoas para cá. Vamos lá, terceira. Os escravizados não tinham liberdade de ir e vir e trabalhavam mais de 15 horas por dia. Sim. Verdade, né? Ô, tia, Oi. eu não sei o que você foi fazer que você tinha colocado. Pedro, meu filho, a É verdade, tia. professora é um dinossauro. Gente, eu aperto o botão errado, eu vou trocar de tela, eu aperto o botão errado aqui, é um Deus nos acuda. Meu Deus. Beleza, eu fui apertar aqui um negócio aqui, não sei o que eu fiz, e eu mostrei a resposta antes da hora. Não, parece... Não tem certo, não. Abafa. Só um minutinho, pessoal. É o que me vai lá. Tia, talvez tenha travado e você apertou 2 vezes. Acho que foi isso. Então, meus amores, acho que por hoje é só. Eu vejo vocês amanhã. Não saiam da sala, por favor. Não me abandonem agora. A tia vai encerrar a gravação, mas por favor, não saiam. Tô vendo aí, ó. Arthur já saiu, Davi já saiu. Oh, meu Deus, não faz isso, gente. Não sai. Espera a tia encerrar a aula primeiro.